Você está cansado de médicos que ignoram os seus sintomas? Ou pior ainda, faz você achar que você está louca? Mesmo que os seus exames voltam normais, isso não significa que a sua saúde está onde ela deveria estar, tá? Pense no seu sangue como um caminhão de entregas, carregando nutrientes, hormônios, mas a verdadeira recompensa dele acontece quando as suas células abrem um pacote e usam o que está dentro. Se suas células estiverem presas no que é chamado de resposta de perigo celular, desencadeada por estresse, toxinas ou infecções, elas entram em um modo de proteção. Nesse estado, as células se fecham e não absorvem ou utilizam adequadamente os hormônios ou os nutrientes que precisam da corrente sanguínea. Agora, isso faz com que os seus exames de sangue frequentemente pareçam normais. Então, os médicos geralmente ignoram, perde o problema mais profundo, deixando você se sentir cansada, ganhando peso, experimentando mudanças de humor e lidando com outros sintomas. Isso aconteceu comigo, enquanto outras células permanecem em um estado de limbo. E aí, alcalinda? Sejam bem-vindas ao meu canal. Eu sou Denise Porfírio, para quem não me conhece. Sou enfermeira, morfologista, mentora e escritora do livro O Poder da Escolha, onde eu conto minha jornada e ensino todos vocês a alcançar uma vida longe de doenças, leve e saudável. A cada semana neste canal, exploramos as ciências e os princípios por trás de como crescer um corpo, uma mente e um espírito leve, juntamente com a saúde, e te levar para um próximo nível. A inflamação é uma resposta natural do seu corpo a lesões e infecções e deveria nos ajudar a curar, tá? No entanto, se a inflamação se torna crônica, ela pode desencadear respostas ao longo do tempo, causando síndrome do intestino permeável, desequilíbrio hormonal, dores intensas e uma série de outros problemas de saúde, incluindo o quê? Doenças autoimunes, como o câncer. Quando eu vi como estava a inflamação do meu corpo, o que condizia com aquelas células cancerígenas. Vou apresentar para vocês 6 grupos de alimentos inflamatórios que estamos consumindo regularmente. E garanto que algum deles provavelmente vão te surpreender, pois todos os dias estão aí na sua mesa, no seu prato. Alguns até são encontrados em lojas de produtos naturais e são rotulados como orgânicos e naturais, que você precisa remover da sua dieta o quanto antes, para diminuir a inflamação, ajudar seu corpo a se curar, reverter doenças e promover a longevidade. Certifique-se, antes de tudo, de se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho. Você será comunicado de primeira mão sempre que um conteúdo novo chegar aqui no meu canal. Aqui está o grupo alimentar mais inflamatório de todos. E eu tenho certeza que muitos de vocês já estão pensando que é estes mesmos, tá? Os alimentos fritos em óleos vegetais, especialmente coisas como batata frita. Por que isso é inflamatório? Explique o motivo. Bom, aqui está. Alimentos fritos em óleos tendem a ser ricos em gorduras trans e carregados com uma grande quantidade de sal iodado. E as altas temperaturas de cozimento criam algo chamado produtos finais de glicação avançada, conhecido como AIDS. E esse nome é apropriado porque esses compostos fazem suas células e seu corpo envelhecerem mais rapidamente. Esses compostos promovem inflamação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu alguém que está, digamos assim, com 40, assim como eu, mas parece ter 60? Ó, não vem falar que sou eu não, tá bom? Isso acontece principalmente em 2 grupos de pessoas: os fumantes e pessoas que comem muita comida de fast food. Muito McDonald's, Burger King, muitas dessas comidas fritas em óleos, óleos de sementes, óleos vegetais. Essas são as pessoas que envelhecem, muito mais rápido, porque isso ativa um processo no corpo chamado AIDS, produtos finais de glicação avançada, e literalmente fazem suas células envelhecer muito mais rápido, o que então fará seu coração, seus pulmões, todo o seu corpo envelhecerem também. Então, comida frita de fast food, como batata frita, é o alimento mais inflamatório. E olhem que a gordura é repetida, tá? E não é só o óleo não, é também o sal adicionado. Outro exemplo disso, prepare-se todo domingo de manhã no culto Escola Bíblica Dominical, tá? As crianças chorando querendo eles. Quem aí adivinha? Os Donalds. É isso mesmo. Como, Denise, os Donalds? Eles fritam a farinha branca. E ainda faz o quê? Adiciona um monte de açúcar. Porque não tem só óleo de semente, mas também tem açúcar e os carboidratos refinados. Portanto, o alimento número 1 que você precisa tirar de modo geral da sua vida são esses Donalds fritos. E claro, batata frita. O fast
food, tira da sua vida. Esses são alimentos inflamatórios. O segundo grupo são os alimentos açucarados, especialmente açúcar adicionado, refrigerantes e bebidas açucaradas. Agora você também me pergunta, não, Denise, até esses, por que eles são inflamatórios? Porque eles contêm xarope de milho com alto teor de frutose e açúcar adicionado. Isso leva a picos no seu nível de açúcar no sangue, o que, por sua vez, impacta os níveis de insulina que estão ligados à inflamação. Lembre-se disso, quando a insulina se desregula, ela afeta quem? O cortisol. Afeta o DIN, energia vital do seu intestino, afeta os hormônios da tireoide, a testosterona começa a cair nos homens e a progesterona e o estrogênio se desregula nas mulheres. Portanto, quando você consome açúcar e bebidas açucaradas, isso bagunça muita coisa no seu corpo, especialmente a insulina. Além disso, isso realmente desequilibra a microbiota intestinal. O que acontece é que as bactérias patogênicas, vírus, parasitas, eles começam a crescer e a se alimentar desse tipo de açúcar. Então você tende a desenvolver problemas como o supercrescimento de cândida, como falamos muito na medicina ocidental, ou acúmulo de fleuma em muco, ou o que falamos umidade, como falamos na medicina oriental. Mas, novamente, o grande ponto aqui são problemas de insulina e destruição do microbioma intestinal, causando inflamação ao longo do revestimento intestinal. Acúmulo que eventualmente leva a problemas como o intestino permeável. Houve um estudo publicado sobre isso, sobre o consumo de bebidas açucaradas como refrigerantes e o risco relacionado ao diabetes tipo 2. E uma meta-análise que não é apenas um estudo, mas vários estudos combinados. Foi publicado no Journal of Diabetes Care. Eles descobriram que indivíduos que consumiam apenas 1 ou 2 porções por dia de bebidas adoçadas com açúcar tinham um risco de 206% maior de desenvolver diabetes tipo 2, em comparação com aqueles que consumiam menos de 1 porção por mês. Pense sobre isso. É realmente só 1 porção por dia? Se você bebe uma bebida açucarada por dia, pode ser refrigerante, mas também pode ser suco de fruta processado, como aquele famoso suco de laranja pela manhã. Agora, se for prensado a frio, orgânico e natural, não terá exatamente o mesmo efeito. Mas qualquer açúcar processado, refrigerante ou bebida açucarada vai aumentar seu risco de diabetes tipo 2. Se você fizer isso regularmente, em 26% ou mais e causar outros efeitos colaterais graves. A última pesquisa dizem que até 2032, 1 em cada 5 pessoas vai ser diagnosticado com diabetes. Então, fique longe do açúcar adicionado. E basicamente o que você deve procurar no rótulo é açúcar adicionado, xarope de milho com teor alto em frutose. O terceiro grupo, o alimentar mais inflamatório que você deve evitar, o pão branco e outros carboidratos refinados. Tá bom então. Por que, Denise? É inflamatório o meu pãozinho? Basicamente é o seguinte. Ele tem índice glicêmico altíssimo, o que significa que se transforma em açúcar muito rapidamente no seu corpo. O que faz com que o açúcar no sangue aumente, desequilibrando os níveis de insulina. E isso causa uma inflamação ao longo do tempo. Há outro problema também. Além dos carboidratos se transformar em açúcar, a maioria desses produtos, como pão de trigo, produtos de farinha branca, contém glúten altíssimo, muito além do que o nosso corpo permite. Você tem, então, carboidratos refinados e glúten, tudo junto, causando grande inflamação por todo o seu corpo. Eu me lembro bem, quando eu era criança, nós comprávamos o que nós chamávamos de pão integral na mercearia da esquina. Eu me lembro de anos atrás entrar numa mercearia, olhar no rótulo, no verso do pacote, que era supostamente para ser a mercearia que a gente encontra produtos integrais. E sabe o que dizia? Era basicamente farinha branca alvejada, com corante, caramelo adicionada. Então, nem era farinha integral de verdade. Mas, na realidade, mesmo farinha de trigo integral, se não for fermentada com a massa azeda ou germinada, também tem muitos problemas. Também quero mencionar que a maioria desses pães, se eles não forem orgânicos, são altamente pulverizados com glifosato e outros pesticidas. Portanto, se você está comendo pão branco, mesmo que esteja disfarçado de pão francês tipo baguete, você pensa,
é mais saudável, é da França. Ainda tende a ser do tipo de carboidrato que se transforma rapidamente em açúcar. Riquíssimo em glúten. E além do que, contém glifosato e outros produtos químicos. Então, esse terceiro alimento mais inflamatório que você pode estar comendo é esse pão branquinho aí, que você está comendo aí todos os dias. Pão francês, o pão que vem de trigo, produtos com farinha branca alvejadas e produtos de farinha refinada. Eles são muito prejudiciais à sua saúde. Você pode comprar o pão germinado, de verdade, orgânico. Ele quase não aparece diferente. Tem até um sabor melhor, mas também tem benefícios para o seu corpo, como reduzir a inflamação, estimular o crescimento de bactérias benéficas no intestino e até ajudar a desintoxicar seu corpo por causa das bactérias presentes neles. Às vezes, essas mudanças que você precisa fazer são tão pequenas como trocar o pão branco por pão germinado de verdade, feito com farinhas de grãos antigos, como a Econ, outro grão natural. Quase o mesmo sabor, mas os benefícios para a saúde são radicalmente diferentes. Um deles é que o comum é altamente inflamatório e o outro tem até efeito anti-inflamatório leve no corpo. Lembre-se que no meu e-book eu tenho receitas do pão de semolina delicioso que vocês podem aprender a fazer e deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da receita. Quarto grupo alimentar inflamatório. Este grupo vocês precisam remover da sua dieta. São o quê? As carnes processadas, como bacon, cachorro-quentes convencionais, linguiças convencionais e também aquela carne queimada na grelha. E pasme, são inflamatórios sim. O motivo é que elas contêm um altíssimo nível de conservantes, nitratos, gorduras saturadas, ácidos graxos, ômega 6 e muitos resíduos químicos de pesticidas e hormônios de crescimento. Saibam que a carne processada convencional ela é terrível para o seu corpo. Houve um estudo publicado sobre isso em relação ao aumento do risco de câncer coloretal. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre o câncer coloretal. Vocês podem assistir, porque infelizmente tem pessoas morrendo com câncer coloretal, muitos casos. A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer classificou as carnes processadas como cancerígenas para uns. Uma análise de múltiplos estudos estimou que consumir 50 gramas de carne processada por dia aumenta o risco de câncer coloretal em aproximadamente 18%. E não é só a carne processada convencional não, tá? Também são produtos lácteos convencionais processados, leite de caixinha. Existe algo chamado de lei da bioacumulação. E é o seguinte: tendemos a pensar que nossos maiores tóxicos vêm das plantas pulverizadas com glifosato ou dos grãos, mas aqui está a realidade. Pensem nisso. Vacas, porcos comem toneladas de grãos pulverizados com glifosato e produtos químicos, o que nós chamamos de ração. E muitas vezes recebem diferentes tipos de hormônios para crescerem mais rapidamente. E quando você consome carne de vaca ou porco, especificamente, você está ingerindo todos esses produtos químicos. Você sabia que 80% dos antibióticos usados hoje são dados ao gado? Você sabia que 96% de toda a carne animal do mundo é alimentada por ração? E quando esses antibióticos estão no tecido desses animais, e então você come esses tecidos, você está recebendo todos esses produtos químicos também. Além disso, esses animais são alimentados com grãos, o que aumenta o nível de gordura ômega 6. Isso também é inflamatório. E ainda adicionamos conservantes e nitratos. E o porco é ainda pior do que a carne de vaca, tá? Porque o sistema digestivo do porco tende a armazenar mais parasitas. Então, você também está muitas vezes ingerindo resíduos parasitários ou parasitas reais. Quando vocês consomem alimentos como camarão e carne de porco regularmente, o quarto grupo de alimentos inflamatórios que você precisa remover da sua dieta é isso: carnes processadas convencionais e não orgânicas. Carne bovina sendo a pior, depois o camarão, em seguida carne de porco. Esses estão entre os altamente inflamatórios. Quinto grupo inflamatório que você deve evitar: as margarinas e os outros cremes processados para passar no pão. Agora, eu me lembro quando estava crescendo com a minha mãe, no interior do Tocantins. Minha mãe, certa vez, trouxe margarina para casa, daquelas tradicionais. Comia carne, arroz e feijão em todas as refeições. E manteiga de verdade. Às vezes, comprávamos manteiga diretamente da fazenda. Me lembro como hoje, da feira. Tinha que ser aquela manteiga original. Mas aí logo depois veio a margarina. Ela foi crescendo, tivemos margarina em casa, mudei para o estado de Goiás e passamos a ter margarina em casa. Um belo dia eu vi na televisão e não acreditei. Falavam para mim assim: pega a margarina, coloca ela do lado de fora da tua casa e deixa ali uma semana
para ver se vai um bicho nela. Eu teimei e fiz. Fui lá e coloquei. Quando não é de ver que passou uma semana, a bichinha tava toda derretida, não tinha uma mosca. Aquilo mexeu muito comigo. E eu falei, opa, realmente, se nem os bichos querem comer, o porquê que a gente está passando isso para dentro do nosso corpo? E depois de então, eu parei totalmente de comer. Hoje, na minha casa, tem a manteiga de verdade, a ghee. Agora eu quero saber de vocês, quem aí cresceu com essa mudança em casa e teve essa virada de chave? Teve esse código virado na sua mente? Há tempos. Conta pra mim aqui, quem usa a manteiga de leite, a de verdade? De repente, começaram os comerciais dizendo que gordura saturada fazia mal, que manteiga era ruim, que óleo de coco fazia mal, e todo mundo começou a trocar por óleos vegetais e margarina. Queria saber uma coisa, como foi também aí na sua casa? Eu fui conhecer óleo de coco aqui nos Estados Unidos. Eu passei a mudar a minha forma de ver as margarinas aqui nos Estados Unidos. Mesmo o sistema falando que ela era boa e todo mundo voltando a consumir, eu particularmente não quis, tá? Pessoas da minha casa voltaram, mas ok, tá tudo bem, o meu papel é fazer a diferença. Margarina e outras pastas processadas, muitas das quais feitas com óleo de sementes, são inflamatórias, porque contém gorduras trans artificiais. E essas têm sido fortemente associadas em estudos médicos a ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, o famoso AVC. Também há riscos de outras patologias como ataque cardíaco, pressão alta, colesterol alto, doenças cardíacas. Todos esses problemas são correlacionados às pastas processadas, às margarinas, às gorduras. E o sexto grupo alimentar inflamatório, o grupo mais prejudicial, junto com os outros que mencionamos, balas e doces. Ah não, Denise, agora não, agora eu tenho filho aqui, agora eu quero saber detalhes, por que isso é inflamatório, como que eu vou fugir agora do Halloween, pelo amor de Deus, fale pra mim. É o mesmo motivo que já falamos como refrigerante, que estão carregados de açúcar refinados, causando flutuações rápidas no açúcar do sangue, o que leva a uma resposta inflamatória no corpo. E a grande realidade, nosso corpo foi feito para ser cuidado, para ser mimado. E essa açúcar, ela veio para arrebentar o mundo. Nós vivemos em um mundo hoje em que há tantas opções naturais para substituir esses alimentos. Por exemplo, em vez de batatas fritas, vocês podem fazer batatas doces ou batatas brancas assadas em casa. Pincele com óleo de coco. Um azeite extra virgem que pode em alta temperatura. Aqui em casa eu parei totalmente de fazer batata frita. Fazemos do meu jeito, com óleo de coco, na forma e coloco para assar. Falamos sobre refrigerantes, bebidas açucaradas, que você pode usar como uma água alcalina. Aprende a degustar uma água alcalina com limão, com uma romã dentro para dar o sabor. Aprenda a usar o seu chá verde com mais rotina. Quer usar doce? Coloca o mel, pequenas quantidades, sem aumentar o risco de diabetes tipo 2. Escute, você não precisa continuar comendo pão, carboidrato refinado. Em vez disso, opte por um pão de semolina verdadeiro, que tem um sabor melhor. Na minha verdade, eu mudei há algum tempo a minha forma de comer o pão. Para que comer todos os dias? Aprenda a degustar ele com a forma de 2, 3 vezes na semana. Faça uma focaccia com ele, faça um cinnamon rolls com semolina. Aprenda a usar a farinha de amêndoa, cookies de farinha de amêndoa com pingos de chocolate 100%, panquecas de farinha de amêndoa com farinha de coco. Há muitos estudos mostrando os benefícios, mas veja, é uma troca simples e você vai ver o resultado. Trocar a farinha branca por um produto integral. Você pode comprar em boas lojas de produtos naturais ou fazer mesmo em casa. Quando estamos falando das carnes processadas, troque por carnes orgânicas ou alimentadas com capim. Quando falamos de margarina, se você vive comendo margarina, volte para a manteiga de verdade. Aqui nos Estados Unidos tem a ghee. Use a manteiga, use o óleo de coco. Eu tenho no meu e-book a manteiga fake, que eu ensino uma receita simples onde você pode fazer em casa uma manteiga fake e ter ela para usar. Ao invés de balas e doces, existem formas naturais de doces, que pode ter um pouco de açúcar através do quê? Da tâmara, do mel. Faz uma torta de abóbora com tâmara. Fica uma delícia. Nós sabemos que a nossa realidade é que quase todos os problemas de saúde têm um componente inflamatório. Você já conhece a minha história, mesmo magra, achando que era saudável, meu corpo evoluiu mais tumores cerebrais e um corpo totalmente inflamado.
E isso me fez abrir mais ainda os meus olhos. Mas eu estou entregando para vocês a realidade. Quase todos os problemas de saúde, você tem sim esse componente inflamatório, mas você pode dar um jeito. Mesmo a doença cardíaca está na família, usa a epigenética, mude a rota da sua vida. Vira a chave. Lembre-se que você foi feita para governar e ter uma vida plena com saúde. Doenças cardíacas, isso é uma inflamação acumulada nas artérias e nas paredes celulares do coração, aumentando o risco de ataque cardíaco. Diabetes, vamos sair das estatísticas. Ela é inflamação no pâncreas e nas células que interrompe a sinalização da insulina, levando a pré-diabetes, resistência à insulina ou diabetes tipo 2. O câncer é causado por inflamação crônica que danifica seu DNA celular, seu fígado, seu sistema imunológico. Isso causa o câncer. Lembra que eu digo sempre para vocês que o câncer é a doença mais fácil de se curar? Vamos parar de alimentá-lo. Se eu conseguir, você também consegue. Artrite, você sabia que qualquer coisa que tem o it no final, em latim, significa inflamação? Pois é. Artrite, inflamação nas articulações. Colite ulcerativa, inflamação no colo. Quase todo problema de saúde hoje é de natureza inflamatória. Então, vou estar entregando aqui para vocês uma dieta ideal anti-inflamatória, tá? Se você puder reduzir a inflamação com a sua dieta, a dieta ideal para tudo isso são gorduras saudáveis, ômega 3, o salmão selvagem, sementes de linhaça, nozes, sementes de chia, hemp, semente de cânhamo. Outras gorduras saudáveis como óleo de coco, azeite de oliva, abacate, azeitonas, proteínas, especialmente por meio de caldo dos ossos, peixes selvagens. Corta da tua vida o tilápia, corta da tua vida peixes que vêm de criador, de farms. Quer comer carne? Vai na carne alimentada com capim, frango e perus orgânicos, que a gente conhece como caipira, ovos de galinha caipira e muito frutas anti-inflamatórias. Um abacaxi, o kiwi, figo, romã, frutas vermelhas, as berries e vegetais altamente anti-inflamatórios. Se você seguir uma alimentação alcalina, uma dieta anti-inflamatória, você pode curar suas células, curar seus órgãos, reverter doenças e aumentar sua expectativa de vida. É o que eu ensino para as minhas mentoreadas todos os dias, como ter uma vida leve, saudável, viva. E preste atenção nos sinais de inflamação do seu corpo. Eu vou passar para vocês alguns sinais de alerta que o seu corpo demonstra se ele está inflamado. E também quero te lembrar que a inflamação não é causada apenas pela dieta ruim, não, tá? E que vocês gostaram, curta este vídeo, curta esse canal para que o YouTube entenda e entregue para milhares de pessoas. Ela também é causada por estresse emocional, falta de sono, exercícios mal conduzidos. Por exemplo, se você faz muito treinamento de maratona, triatlo de longa distância, crossfits por horas, você pode, na verdade, estar envelhecendo seu corpo, desgastando suas articulações, causando muita inflamação. A falta de sono também pode ser a causa de inflamação, porque o corpo não consegue se recuperar e reduzir inflamações durante a noite. E o estresse emocional? Quando o cortisol aumenta, a insulina se desregula. Isso causa inflamação no sangue, nas células e te faz envelhecer, muito mais rápido. Então não adianta nada você encher a cara de botox, ficar toda esticada e passar a noite acordada, dormir tarde. E anote os maiores sinais de inflamação: a dor, qualquer tipo de dor nas articulações, rigidez, desconforto, isso é inflamação. Problemas digestivos, gases, inchaço, constipação, são causados por inflamação. Tá surpresa até agora? Então aproveite e compartilha, tá? Eu sei que você lembrou desta pessoa que tá aí na tua mente, no teu coração, então já envia este vídeo para ela, porque ele precisa ser abençoado da mesma forma que você foi, da mesma forma que eu fui, de descobrir códigos que vão mudar a vida dele. Então compartilha. Fadiga constante, você provavelmente não se recupera bem. Isso é inflamação. Problemas na sua pele, como erupções, acne. Você não tá nem com a desculpa de estar mais na teenager, de ser adolescente. Lembrando que eles também estão inflamados, tá? Mas a gente tá falando aqui tete a tete aqui entre nós. São inflamações tópicas, geralmente vindas de onde? Do fígado, pulmões ou intestino. Esses sintomas às vezes são tão sutis, mas você, por favor, não ignore-os. Agora as dicas finais para você reduzir rapidamente esse índice de inflamação.
quero compartilhar com vocês as principais ervas, suplementos, alimentos e práticas de estilo de vida para reduzir uma inflamação rapidamente. Tudo aquilo que eu segui e sigo, passei a colocar no meu protocolo diário, como uma dieta anti-inflamatória. Todos vocês aqui já sabem, né? Controlar o pH, hidratar bem o corpo com água alcalina, respirar, agradecer o papai, porque ele me deu este templo para mim estar tomando conta, ele me deu a capacidade de governar sobre todas as coisas, então tiro da minha frente tudo aquilo que está machucando, tudo aquilo que está fazendo mal. Afinal, eu vou viver até 120 anos, então eu preciso estar firme, bem, e eu quero você comigo. Coloque também nessa dieta ácidos graxos, ômega 3, gorduras saudáveis, as boas fontes de proteínas, frutas e vegetais. Essa é uma base para reduzir a inflamação. Escolha água alcalina, exercício físico regular, caminhada, é excelente para a inflamação. Quanto mais você anda e se movimenta com calma, com doçura, mais seu corpo consegue circular os compostos inflamatórios e eliminá-los do sistema. Outras boas opções, tá? Natação, pedalar com calma, com tranquilidade, nada de fazer maratona. O mini trampolim é uma opção muito boa. São ótimos porque são suaves e ajudam na circulação. Dormir bem, o sono adequado, permite que o seu corpo se recupere. Vá dormir até as 9, no máximo 10 horas. Seu corpo precisa de produzir serotonina. Isso só vai acontecer à noite. Com isso, aprenda a comer mais cedo, 2, 3 horas antes de ir para a cama. Isso reduz a inflamação, repara os tecidos. Eu, particularmente, vou confessar para vocês que eu uso alguns suplementos naturais sim, tá? Eu uso o suplemento de curcuma, açafrão da terra, o suplemento de ômega 3, que é o óleo de peixe, outras ervas anti-inflamatórias, a galanga, uma raiz parecida com o gengibre, alecrim, colágeno através do caldo de osso. Eu, particularmente, uso de frango, tá? Em especial porque eu sei que ele contém glucosamina, condroitina, ácido hialurônico. Esses compostos ajudam a reduzir a inflamação. Em resumo, se você quiser reduzir a inflamação, os dois principais suplementos com melhor custo-benefício são o ômega 3 e a curcuma. Vocês sabem que há algum tempo eu passei por um susto na saúde. E eu disse para mim mesma, isso nunca mais vai acontecer. E desde então, eu tenho me vigiado, me policiado, porque lembra, o mundo jaz do maligno. Então as pessoas não vão mudar os hábitos numa roda porque a Denise está lá. Tem algumas que mudam, tá? Mas a maioria a gente sabe que não. Então eu passei a ter mais atenção, mais zelo pelo meu corpo, a entender o presente que o papai me deu, o meu corpo para me tomar conta. A entender que qualquer doença, qualquer patologia não foi criada para este corpo. Lembre-se, não é algo esmagador. Basta fazer trocas suaves, trocas leves. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Toda semana eu vou trazer conteúdos onde vão nos ensinar a conectar corpo, alma e espírito. E nós entendermos que sim, conseguimos mudar a rota. Por isso aproveite e compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal, dê um like, dê um joinha, dê uma curtida e vamos transbordar na vida de pessoas. E eu quero saber aqui de você, o que você achou, se tem algum conteúdo que você queira saber, conta aqui porque eu vou ter o maior prazer do mundo em compartilhar o meu conhecimento com você. Eu quero muito alcançar mais vidas, mais pessoas, para assim como eu estava morta e ressurgir das cinzas. Como a internet me alcançou, eu sei que com a sua ajuda, com a minha ajuda, outras pessoas vão ser alcançadas. Elas precisam dessa informação. Obrigada por se inscrever, obrigada por ter curtido, por comentar e, claro, compartilhado este vídeo. Bora que bora, nos vemos no próximo.